Eu sempre tive excelentes exemplos de atividade física. Os meus pais, nenhum deles foram atletas, mas o meu pai, ele gostava muito de futebol. E o meu pai, ele trabalhava de noite, de madrugada. Então, quando eu comecei a jogar futebol, os jogos eram geralmente de manhã. E aí o meu pai, ele trabalhava o turno dele de madrugada inteiro. E aí ia sem dormir, me pegava em casa e me levava pro jogo. Acabava o jogo e ele ia para casa dormir. Então ele sempre me incentivou e sempre me levou nos treinos, minha mãe me levava nos treinos. Então eu treinava bastante, eu sempre fui muito disciplinado, sempre gostei muito de futebol. Tanto é que eu consegui jogar em alguns times grandes em São Paulo na fase de criança e júnior. Joguei no Nacional, joguei no São Paulo, cheguei a jogar no Cruzeiro até. E aí eu joguei uma grande parte da minha infância até o início da minha adolescência. Pratiquei outros esportes paralelo a isso, artes marciais, algumas coisas, como karatê, muay thai e capoeira, e pedalei também um tempo, mas futebol foi o mais próximo de profissional que eu cheguei. Cheguei até a jogar no Júniors, só que aí, quando eu tinha entre 16 e 17 anos, eu sofri uma lesão, uma ruptura no tendão do tornozelo. E aí, de 17 para 16, 17 anos, já é uma idade considerada avançada para o futebol. E essa lesão, como eu não tinha nenhum contrato com ninguém, essa lesão acabou me afastando. Eu tive alguns problemas com isso, por quê? Porque eu fiquei um pouco revoltado, vamos dizer assim, e aí não queria saber de mais nada. Eu queria sair, beber, até cigarro eu comecei a fumar entre 17 anos, que eu fiquei um pouco revoltado com essa situação, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia ser um jogador de futebol profissional. Eu sempre quis fazer faculdade de educação física, desde criança. Eu nunca quis uma outra profissão. Sempre quis ser professor de educação física. Só que eu pensava em trabalhar com futebol, em ser preparador físico, algo do tipo. Terminando o segundo ano da faculdade, para eu conseguir pagar a faculdade, uma vez que os meus pais não tinham condição de pagar para mim, eles me ajudavam com muitas coisas, mas eles não tinham condição. O meu pai, ele trabalhava de porteiro numa metalúrgica. E aí ele me arrumou uma vaga para trabalhar no almoxerifado dessa fábrica. Então eu era auxiliar de almoxerifado. Era uma fábrica de retentor de peça de carro, então eu separava as encomendas e tudo mais, era isso que eu fazia. E aí eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 17 da fábrica. Então o meu dia era assim, eu acordava às 5 horas da manhã, porque a fábrica era em Osasco, ia até Osasco, trabalhava das 7 até as 5, aí voltava, às 6h30 eu chegava na academia, treinava das 6h30 até as 7h30, minha aula na faculdade era das 8 da noite, das 20 até as 11. Então, todos os meus dias eram assim. E aos sábados e domingos eu estudava para as provas e tudo mais. No segundo ano de faculdade, um amigo meu, ele, por ter experiência com musculação, ele já trabalhava numa academia de musculação, era estagiário, mas trabalhava 8 horas. E aí ele ia para outra. E aí não tinha ninguém para ficar na vaga dele. E ele perguntou se eu queria, só que eu não tinha experiência alguma. E ele falou, não, a gente faz um teste, você fica uma semana comigo lá, e aí a gente vê se a dona da academia aceita você, se ela aceitar, você começa a trabalhar. E aí eu fui conversar com meu pai a respeito da proposta, ele sabia que eu não tinha o objetivo de permanecer na metalúrgica há muito tempo e tudo mais. E aí conversei com ele e ele falou, meu filho, você tem que fazer o que te faz feliz, o que você quer, ganhar dinheiro ou não vai ser relativo, depende do quanto de empenho você tiver naquilo que você faz.